os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8,32. O que é que os judeus, as casitas do século XXI, as vastas planícies da Alemanha medieval e um pequeno erro de caligrafia no antigo pergaminho hebraico têm em comum? Pois parecem coisas completamente desligadas umas das outras. Exatamente. Mas hoje vamos mergulhar no capítulo 10, o livro de Gênesis, mais especificamente no versículo 3. E o objetivo não é ler isto como se fosse uma mera lista telefónica poeirenta, sabes? Claro. A nossa missão hoje é mesmo dissecar aquilo que podemos chamar do mapa mundi mais antigo da humanidade. O versículo 3 é muito curto, na verdade. Diz apenas os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E repara que é o tipo de passagem que, frequentemente, numa aula de escola bíblica, acaba por ser ultrapassada muito rapidamente. Sim, queremos ir diretos para as grandes narrativas heróicas. Exato. Mas não estamos perante um mero censo demográfico da antiguidade. A intenção deste documento não é uma contabilidade árida. O objetivo primordial da chamada Tabela das Nações é apresentar uma autêntica teologia genealógica. Uma teologia genealógica. Sim, no fundo, é uma cartografia muito profunda e rigorosa da soberania divina sobre a história humana. E sobre a geografia também. Mas espera, deixa-me recuar um bocadinho para compreendermos a escala da coisa. Porque antes de entrarmos nesses nomes específicos de Gomer e dos filhos dele, temos de olhar para o cenário de fundo. O dilúvio, claro. Isso. A humanidade, no texto bíblico, acabou de sair de um cataclismo absoluto. Estamos a falar de águas turbulentas e de uma destruição total da arquitetura da vida como era conhecida. Uma limpeza completa do tabuleiro. Pois, e passar desse caos líquido indescritível para uma folha de cálculo perfeitamente estruturada de nações logo no capítulo a seguir, parece um salto dramático e quase contra a natura. Como é que se faz esta ponte entre o apocalipse das águas e uma demografia tão arrumadinha? É uma excelente questão. E essa transição é precisamente o coração teológico de toda esta secção. Para percebermos este passo, há uma perspectiva crucial apontada pela autora Ellen G. White. Ela nota que a dispersão destas nações no mundo pós-diluviano não aconteceu de todo como um processo acidental. Não foi um pânico desenfreado ou uma corrida aleatória por território. Não foi cada um por si a tentar arranjar um bocado de terra seca. Nada disso. A premissa central é que o Deus que exerceu domínio sobre as águas violentas do dilúvio, que governou o próprio caos, exerceu agora exatamente o mesmo nível de controle absoluto sobre a direção e o destino das famílias que saíram da arca. Uau! Olha, isso faz-me pensar numa analogia. Em vez de uma daquelas listas aborrecidas, é quase como um registro botânico meticuloso. Como assim? Imagina uma única semente que, de alguma forma, sobreviveu a uma tempestade devastadora. E depois vês como ela foi plantada, germinou e se ramificou de forma super organizada até formar uma floresta inteira. Adoro essa imagem da floresta e liga-se perfeitamente com o que diz o teólogo Klaus Westermann. Ele sublinha que esta dispersão detalhada na Tabela das Nações não deve ser interpretada como um castigo. Como se Deus os estivesse a afastar de propósito por desobediência. Exato, não é isso de todo. Para Westermann, isto é uma expansão intencional. É o cumprimento literal e concreto da bênção que Deus tinha acabado de dar a Noé. Aquela ordem para frutificar e multiplicar. Precisamente, povoar e preencher a terra. Ou seja, após o julgamento severo e purificador do dilúvio, o que segue é uma estrutura orientada e abençoada. Bem, se isto é uma expansão tão ordenada, uma verdadeira ramificação, como é que os antigos organizaram estas folhas todas na árvore? Qual foi o critério? Estás a pensar em quê? Sei lá, a lógica dita que agrupar as pessoas pela língua que falam seria o mais natural, não é? Ou então basearam-se em traços físicos, como a cor da pele. Pois, essa seria a nossa lógica atual, mas a resposta vira muitas das nossas assunções modernas e antropológicas completamente do avesso. E é aqui que entra uma tese fascinante do teólogo Gerhard von Rave. O que é que ele defende? Ele argumenta, de forma muito detalhada, que o critério principal desta tabela não agrupa as pessoas por características raciais e, curiosamente, também não as agrupa de forma estrita pela linguagem. Espera, não é pela língua, então é pelo quê?
A organização baseia-se muito mais em intrincadas relações políticas e na partilha de fronteiras territoriais contíguas. É muito mais geográfico e político? Interessante. Mas o mais importante aqui, e esta é a ideia teológica mais radical apontada por von Rad, é a consequência de mapear o mundo desta forma. A forma como o texto está construído revela que Israel olhava para o mundo em seu redor como uma única família humana unificada. Toda a gente vinda do mesmo sítio. Sem exceção. Todos derivados de um único ancestral comum. Nenhum povo é estranho ou alheio à criação de Deus. Pá, se nós pensarmos honestamente no contexto cruel do mundo antigo, isso é chocante. As nações vizinhas eram frequentemente vistas como bárbaras, indignas da própria humanidade aos olhos dos grandes impérios. Perfeitamente descartáveis. E de repente temos um documento formal e teológico que diz basicamente: nós e os nossos piores inimigos viemos todos do mesmo avô. É um ato de gigantesca rebeldia política. É uma visão profundamente contracultural, sem dúvida. O grande comentador bíblico John Wesley notou também outro ângulo muito perspicaz sobre isto. Diz. Ele diz que este capítulo em particular é o único relato seguro e ininterrupto que existe sobre a origem ancestral das nações. E para Wesley, esta preservação meticulosa foi inteiramente providencial. Ou seja, Deus garantiu que isto não se perdesse. Exato. A Escritura não guarda registros só porque sim. Havia uma necessidade teológica imperiosa de que as linhagens antigas de Israel pudessem ser rastreadas de forma confiável até à chegada do Messias. Tudo o que está ali tem um propósito. Bem, tendo esta árvore genealógica em mente, vamos agora olhar para as folhas mais específicas do ramo de Gomer, focando ali no versículo 3. Vamos a isso. Quem era historicamente a figura de Gomer e em que zona do mundo é que estas ramificações começaram a crescer? Ora bem, Gomer surge na linhagem de Jafé. Geograficamente, os descendentes de Jafé representam a expansão para as regiões a norte e ao ocidente do mundo antigo. Europa e Ásia Menor, portanto. Isso mesmo. E se cruzarmos o texto bíblico com a arqueologia secular, Gomer e as suas tribos estão solidamente associados aos címirios. Nos registros do poderoso Império Assírio, eles eram conhecidos como os Gimirraia. Gimirraia. E situavam-se onde, concretamente? Predominantemente a norte da península da Anatólia, ali muito perto da costa do Mar Negro. Então estamos a lidar com entidades reais, povos com peso militar e comercial documentado. Mas na introdução eu falei de um pequeno erro de caligrafia. Pois, falaste. Onde é que esse erro entra na história das tribos antigas? Especialmente no segundo filho listado, Rifat. Rifat está frequentemente associado aos papelagônios, que também habitavam ali as zonas costeiras do Mar Negro. Mas a curiosidade textual de que falaste surge quando avançamos na Bíblia para o livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Onde repete as genealogias. Exato. Lá temos uma transcrição paralela da mesma genealogia, mas Rifat aparece escrito como Difath, começado por um D. Difath. E eu deduzo que a malta antiga não se enganou a contar o número de filhos, certo? Isto tem de expor a fragilidade da cópia manual de pergaminhos. É puramente isso. A explicação reside na caligrafia do hebraico antigo. No alfabeto clássico, usado pelos copistas, a consoante que faz o som R, o Resh, e a consoante que faz o som D, o Dalet, são visualmente quase gêmeas. Ah, é? Sim. A diferença entre as duas é microscópica. É só um prolongamento minúsculo de um tracinho superior. Uau! Então imagina um pobre escriba depois de horas a copiar pergaminhos à fraca luz de uma lamparina. É isso mesmo. Uma simples pena que deslizou meio milímetro a mais e o som do nome mudou de R para D para sempre. É fascinante a fragilidade disto. Um excesso minúsculo de tinta altera de forma indelével a fonética de um povo inteiro nas escrituras. Mas isso leva-nos obrigatoriamente a Ashkenaz. O que acontece quando o sentido do nome viaja para longe das suas raízes? Qual era a verdadeira identidade territorial de Ashkenaz? Na antiguidade, Ashkenaz é identificado pela maioria dos peritos com as tribos nómadas dos citas. Nas tais inscrições assírias, são chamados de Ishkuzai, eram povos guerreiros fantásticos, fortes a andar a cavalo, que dominavam as estepes junto à cordilheira do Cáucaso. Espera lá, há aqui um abismo gigantesco, geográfico e temporal. Como assim?
Como é que passamos de guerreiros citas a cavalo no Cáucaso para, por exemplo, os centros urbanos da Alemanha medieval e depois para os judeus asquenazitas modernos? Como é que o nome Ashkenaz dá esse salto tão grande, sem que o povo original o acompanhe fisicamente? A mecânica dessa viagem é incrível e deve-se à diáspora judaica. Na Idade Média, as comunidades judaicas foram se estabelecendo mais a fundo nos territórios da Europa setentrional e ocidental. Locais que não vinham nos mapas bíblicos. Precisamente. Eram geografias novas para eles. Então os intelectuais e estudiosos judeus precisavam de mapear este novo mundo usando o vocabulário das escrituras hebraicas. Estou a perceber. Face a esse desafio, eles pegaram em nomes bíblicos de regiões nórdicas e distantes que estavam na tabela das nações e aplicaram-nos aos novos reinos europeus. E a designação Ashkenaz foi adotada como nome hebraico para a região da Alemanha. Isso é incrível. Ou seja, o povo em si não migrou do Cáucaso para a Alemanha. Foram os intelectuais da diáspora que pegaram na etiqueta, no nome do versículo de Gênesis 10 e colaram sobre o mapa europeu medieval. Tudo isto foi tão forte que milhões de judeus com raízes na Europa Central assumiram o nome e hoje dão forma à maior subdivisão cultural do judaísmo, os judeus asquenazitas, que têm tradições e um idioma próprio, tudo ligado a esta única palavra em Gênesis 10. Fico estupefacto ao perceber que um nome tão antigo ainda hoje estrutura a identidade de milhões de pessoas no século XXI. Bem, já vimos Rifat mudar com a tinta do copista e Ashkenaz viajar na mente da diáspora. E o último filho, Togarma, será que o nome dele também viajou no tempo de forma tão impressionante? O percurso de Togarma é um gordinho diferente, mas igualmente fascinante. Historicamente, ele aparece nos anais antigos como Tegarama, uma cidade-estado de influência hitita na região da Capadócia e da Arménia. Ok, na Anatólia também? Sim, mas o grande destaque de Togarma não é o seu lugar no passado. É a forma brilhante como o seu nome serve de ponte para a escatologia futura, alimentando a profecia bíblica. A Tabela das Nações não é um documento fechado no passado. Então onde é que ele reaparece? O nome Togarma irrompe de forma muito forte no livro do profeta Ezequiel. Primeiro no capítulo 27, como fornecedores de cavalos e mulas para as redes comerciais da cidade de Tiro. Uma nação comercial ativa. Mas é no capítulo 38 de Ezequiel que o caso muda de figura. A casa de Togarma surge lá como parte integrante de uma vasta e intimidadora coligação de reinos do norte. A tal aliança aliada a Gog, que ataca Israel. Essa mesma. O mesmo Deus que posicionou Togarma na Anatólia pós-diluviana é o Deus que menciona o povo séculos mais tarde na profecia. Olha, voltando um pouco àquela ideia de organização espacial. Se no início falámos disto como uma expansão agrícola, agora parece-me um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez? Sim. O capítulo 10 de Gênesis mostra Deus a posicionar meticulosamente as peças nas suas casas de partida. E depois, os livros proféticos, como Ezequiel, mostram essas exatas mesmas peças a movimentarem-se ativamente na história humana. É uma excelente analogia. A história humana tem fios condutores e o Criador conhece-os todos. O intelecto que mapeou as fronteiras iniciais acompanha com precisão microscópica os movimentos de cada nação muito depois. Mas isso levanta-me uma questão existencial bastante profunda. Se a história destes grandes impérios avança acorrentada a um destino tão milimetricamente coordenado, como é que trazemos isto para a nossa vida? O que é que isto nos diz a nós, a um nível singular e individual? Teve um cuidado tão grande em registar e direcionar nomes de povos aparentemente periféricos e distantes, acompanhando o destino deles ao longo dos séculos. Quanto mais atenção não prestará a nós, certo? Exatamente. Quanto mais atenção ele presta ao registro de cada vida humana singular. A dispersão humana descrita ali não significou abandono divino. De forma alguma. Cada povo emergiu com uma identidade formada pelo propósito de Deus. Por isso, a grande pergunta para a nossa vida cotidiana não deve ser que lugar de destaque ocupamos na grande história universal. Mas qual deve ser a pergunta, então? Deve ser, estamos a cumprir o propósito para o qual fomos posicionados hoje, onde quer que estejamos inseridos. A nossa alocação não é fruto de distração divina. Se a vasta cordilheira foi colocada com precisão, os passos que damos sobre o mais minúsculo grão de areia também não são acidentais. É um pensamento muito reconfortante. Sem dúvida. Para encerrarmos esta nossa exploração, gostava de fundir aqui os pensamentos de Gerhard von Rad e de Klaus Westermann que partilhaste connosco hoje. Força. Nós habitamos num mundo atual que é tão fraturado por divisões, fronteiras estritas e conflitos constantes.
E se os antigos israelitas, numa época cruel e beligerante, conseguiam olhar para Gênesis 10 e reconhecer que todos os povos, mesmo aqueles mais temíveis ou distantes de Askenaz e Togarma, Todos eles pertencem a uma mesma árvore familiar. exatamente, se eles reconheciam que todos pertencem a uma árvore familiar comum desenhada por Deus, fica aqui o desafio para quem nos ouve. De que forma é que essa lente milenar poderia transformar a maneira como olhamos hoje para aqueles que, frequentemente e com muita ligeireza, consideramos estrangeiros? É um desafio poderoso. Lembra-nos que o tecido vasto da raça humana partilha, desde a origem, as costuras intactas de um Criador único. Foi com um enorme entusiasmo e curiosidade que dissecamos hoje as ramificações deste texto. Um forte cumprimento pela companhia. Foi um privilégio. Até uma próxima oportunidade de voltarmos a aprofundar os textos sagrados.